Brasil e Argentina em uma mega operação contra a pornografia infantil. Mais de 50 pessoas já foram presas. Justiça Federal nega novo interrogatório para ex-presidente Lula. Mediação inédita busca dar uma nova vida a moradores que vivem embaixo de um viaduto em Porto Alegre. Querendo ajudar a sair da rua, arrumar serviço para mim, arrumar minha vida, endireitar minha vida. Atenção redobrada. Animal de estimação pode gerar um processo na justiça para o dono. O Código Civil é claro. Se o animal atacar alguém ou destruir algo de outra pessoa, o dono deverá ressarcir o prejuízo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma parceria entre Brasil e Argentina contra a pornografia infantil. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil realizaram 2 grandes ações em vários estados brasileiros. Uma delas já está na 3ª fase, é a Operação Luz na Infância. E quem tem os detalhes ao vivo e conversa com a gente agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esta é uma mega operação realizada em 22 estados e no Distrito Federal. Ela acontece nas 5 regiões do país e também na Argentina, já que a Polícia Federal brasileira encaminhou informações às autoridades argentinas sobre supostos criminosos. Além da Operação Luz da Infância, feita pela Polícia Civil, a Polícia Federal também realiza a Operação Atalaia. Até agora, 61 pessoas já foram presas, suspeitas de produzir, armazenar e compartilhar imagens e conteúdo de pornografia infantil. Esta é a 3ª fase da operação coordenada pelo Ministério da Segurança Pública. A primeira foi realizada em outubro do ano passado. Somente na 2ª fase da operação foram presas 251 pessoas. Os investigados podem ser condenados a até 8 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriel. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido do ex-presidente Lula para que ele fosse novamente interrogado no processo do Instituto Lula. O TRF4 negou o novo interrogatório em decisão liminar. O mérito ainda vai ser julgado pela 8ª turma do tribunal. A defesa do ex-presidente alega que após a saída do juiz Sérgio Moro do caso, seria necessário outro depoimento. Os advogados de Lula também afirmam que Moro atuou com parcialidade nas decisões dele no processo. O pedido de um novo interrogatório já havia sido negado pela juíza federal substituta Gabriela Hart, que assumiu os processos da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Os ministros do Supremo devem julgar na tarde de hoje um recurso da União que questiona uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ proibiu a expulsão de estrangeiro que tenha concebido filhos brasileiros depois de cometer ato que motivou sua expulsão. Veja na reportagem o que prevê a lei sobre isso. Um estrangeiro que mora no Brasil e que não se comporta de acordo com os interesses nacionais pode ser expulso do país. Segundo a Lei de Imigração de 2017, o estrangeiro pode ser mandado embora se tiver sentença transitada em julgado em casos de genocídio, crimes contra a humanidade, de guerra, de agressão ou ainda crime comum doloso passível de prisão, sendo considerada a gravidade e a possível ressocialização do estrangeiro no Brasil. Na mesma lei, o artigo 55 estabelece que o estrangeiro não pode ser expulso se for casado com brasileira ou brasileiro sem estar separado ou divorciado. Outra condição é ter filho brasileiro que esteja sob a guarda deste estrangeiro ou dependa economicamente dele. Isso se o filho tiver nascido antes do fato que motive a expulsão. Cabe ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão. O Poder Judiciário pode julgar se ela foi praticada de acordo com a legislação em vigor, não podendo fazer o controle do mérito da decisão. Nesta quinta-feira, a Suprema Corte deve avaliar um recurso da União que questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que proibiu a expulsão de estrangeiro que tenha concebido filhos brasileiros depois de cometer ato que motivou sua expulsão. Para o STJ, essa situação impede a medida, tendo em vista os princípios da proteção do interesse da criança e da garantia do direito à identidade, à convivência familiar e à assistência pelos pais presentes na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa decisão foi alvo de recurso no STF, com repercussão geral admitida pela importância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico.
E daqui a pouco tem sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver agora a pauta completa de julgamento que os ministros da Corte podem analisar hoje à tarde. Contribuições é o primeiro tema da pauta original da sessão desta quinta-feira, com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que se questiona a distribuição do montante arrecadado com o salário educação. Matéria penal é o tema seguinte, com recurso extraordinário, onde se discute a constitucionalidade da expulsão de estrangeiro com filhos brasileiros concebidos posteriormente ao fato que motiva a expulsão. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita é o último tema do dia, com série de agravos regimentais em ações cíveis originárias, onde é questionada a forma de cálculo da complementação anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E o plenário do STF decidiu: candidata grávida no dia do teste físico pode remarcar o exame do concurso público para depois do nascimento do bebê. A decisão vai impactar 16 processos que estavam suspensos em outras instâncias da Justiça à espera da conclusão desse julgamento. O relator do recurso, o ministro Luiz Fux, disse que a gravidez não pode causar prejuízos para as candidatas. O efeito catalisador dessa exclusão é facilmente vislumbrável em uma sociedade marcada pela competitividade. As mulheres têm dificuldade em se inserir no mercado de trabalho e a galgar postos profissionais de maior prestígio e remuneração. Por consequência, acirra-se a desigualdade econômica, que por si só é motivo de exclusão social. Acho que nós estamos aqui no plano da igualdade como reconhecimento. Não que as mulheres sejam propriamente uma minoria, acho até que estão tomando conta, porém, a circunstância é de que é um grupo historicamente vulnerável e, mais do que isso, tem circunstâncias peculiares da própria condição feminina. A mulher que já é tão discriminada, que enfrenta tantas dificuldades e no mercado de trabalho, em comparação com os homens, nessa fase especial da gravidez, sem dúvida, ela demanda esses cuidados que levam a que se assegure uma remarcação do teste de aptidão física. Ressaltaram que o país ainda precisa evoluir muito nessas questões. Nós estamos terminando 2018. Nós temos que discutir se é ou não discriminatório impedir que uma mulher grávida possa continuar no concurso mediante tantos avanços que nós já tivemos e tantas previsões constitucionais. Realmente me parece um absurdo. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, etc. Portanto, quanto nós protegemos a gestante, na verdade, estamos protegendo o nascituro, o futuro brasileirinho. Nesse caso, o STF julgou um recurso do Paraná contra decisões da Justiça Estadual que permitiram que uma candidata grávida de 24 semanas pudesse fazer o teste físico em outra data. Ela participava de um concurso para a Polícia Militar do Estado. Depois do intervalo, uma mediação inédita para retirar moradores em situação de rua que vivem embaixo de um viaduto. A tentativa aqui é dar a eles um primeiro passo, que os reencaminhe de volta à vida com dignidade. Na Semana Nacional da Conciliação, uma mediação inédita foi realizada em Porto Alegre. Moradores em situação de rua que vivem embaixo do viaduto São Jorge, no bairro Paternon, receberam propostas da Prefeitura de Porto Alegre para deixar o local. Viver em casas improvisadas, sem água nem luz e sem o básico para o dia a dia é duro. Divino é um dos cerca de 10 moradores de rua que vivem embaixo do viaduto São Jorge. E essa é a realidade dele, que está no local há 8 meses. Ele conta que desde criança vive pelas ruas. Já morei em vários lugares na rua, é perigoso. De noite passa muita pessoa ruim aqui, muito ladrão, muito louco. É perigoso, né?
Para mim é importante o ajudamento do pessoal, querendo ajudar a sair da rua, arrumar serviço para mim, arrumar minha vida, endireitar minha vida, arrumar uma família. Divino se refere às propostas que foram colocadas para ele e outros moradores na mediação realizada por meio do Sejusc, com a participação da Defensoria Pública do Estado, entidades assistenciais e advogados da administração municipal. Bom, a tentativa aqui é dar a eles um primeiro passo, que os reencaminhe de volta à vida com dignidade. Os problemas são muitos, as necessidades também. Encontrar as soluções é o desafio dessa equipe aqui, formada por mediadores, defensores públicos e membros de entidades assistenciais. A primeira vez foi dentro das dependências do Fórum, lá no Sejusc, onde a gente faz todos os atendimentos. E lá por achar o melhor, porque lá foi apenas um morador. Então, como esses moradores de rua são vulneráveis, o pessoal da equipe, dos próprios mediandos, os participantes, acharam por melhor fazer no local. A Prefeitura de Porto Alegre buscou o Sejusc solicitando a pré-mediação, ou seja, não há processo judicial distribuído. A intenção é convencer os moradores a desocuparem o viaduto sem despejo. Para isso, o diálogo foi estabelecido. Entre as propostas estão a estadia por um curto período em abrigos, encaminhamento para trabalho formal e, após, aluguel social. Porém, o aluguel social está com uma lista de espera. Hélio foi um dos que não aceitou ir para o abrigo, pois diz que teve problemas anteriormente em uma das casas por onde passou. Não vou. Davi aceitou o acolhimento e aguardar pelo aluguel social. Se recuperando da dependência química, o jovem de 27 anos trabalha informalmente e deseja recomeçar a vida. Foi bacana, foi interessante até. Eu preciso também sair daqui, né? Não é só por área de risco e outros casos aí que eles falaram aí. Porque eu já estou quase 2 anos aí, né? Uma nova sessão ficou marcada para o próximo dia 27 de novembro para dar andamento às negociações. E vamos continuar nesse assunto agora com a juíza Luciana Sorrentino, que é a coordenadora do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, Gal. Bom, vimos esse caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que a preocupação não é só em retirar o morador daquela ocupação em situação de rua, mas sim em proporcionar dignidade, informação, encaminhamento. Ouvir o que eles querem, né? Interessante essa. Exatamente, assim, essa iniciativa é muito importante porque é uma mudança de paradigmas, né? É o que eu sempre falo, não é só retirar a pessoa do local e colocar ela em qualquer lugar, é ouvir, é fazer com que ela participe, se sinta acolhida e auxilie na solução, indique as suas necessidades e os seus interesses. Então, essa iniciativa é muito importante. E a gente vê ali que teve uma roda de conversa de representantes do tribunal com os moradores que estavam ali. É uma primeira etapa? Como que funciona esse processo? Exatamente, foi instalada uma mediação, que é o quê? Uma forma de solucionar o conflito em que as próprias pessoas vão ali encontrar uma solução com o auxílio do mediador, né? E aí a primeira parte é o quê? É falar com cada um individualmente. Para quê? Para identificar os interesses, quais são as suas posições, e aí depois juntar todos numa grande conversa. Então, a mediação ela vai se desenvolvendo em várias sessões, por isso que a mediação demora um pouco mais de tempo do que a conciliação, que é para casos mais simples e se resolve rapidamente. Agora, a mediação e conciliação ela foi institucionalizada, digamos assim, pelo CNJ em 2010, mas ela sempre existiu e agora ganhou. A gente enxerga isso com mais clareza em vários tribunais do país? Exatamente. O CNJ instituiu em 2010 essa política pública em todos os tribunais e a gente percebe aí que gradativamente cada vez mais tem sido aplicado nos casos jurídicos, né? Então, ao invés de ajuizar um processo, nesse caso a prefeitura poderia aí ajuizar algum tipo de ação simplesmente para retirar à força os moradores, mas não, preferiu usar uma forma mais pacífica, porque o efeito social também conta muito, né? Não é só a questão jurídica. É uma mediação inédita, dá para a gente avaliar quanto tempo dura esse processo até que as pessoas possam decidir se querem ou não deixar o local onde elas vivem hoje? Nesse caso não tem como avaliar, mas assim, como a mediação não tem um limite, eu acho que quando as pessoas estiverem seguras da resolução do conflito, aí ela vai terminar, mas assim, não tem um prazo fixado, né? Aí não tem como estabelecer também uma perspectiva de término.
Agora, já a conciliação, ela pode ser usada também para conflitos familiares? Geralmente usa-se a mediação para conflitos familiares, porque o conflito familiar envolve o quê? Uma relação continuada, a questão tem uma abordagem mais psicológica. Agora, onde a gente vai usar mais a conciliação, por exemplo, nos casos de consumo. Então, eu estou discutindo um contrato, é uma coisa simples. A conciliação geralmente demora aqui no DF 40 minutos. Em 40 minutos é possível ter uma conversa e chegar a um acordo. Então, a conciliação vai ser para casos muito pontuais, assim, mais simples, que não tem aí um desdobramento para o futuro. A mediação não, né? Tem esse desdobramento. E nos casos familiares, geralmente é mediação. E durante essa mediação que a gente viu na reportagem, os responsáveis pelo tribunal vão até o local. Isso transforma o processo de outra forma, né? Que a pessoa está ali, recebe as pessoas no local onde ela já está adaptada, isso facilita. Até mesmo aquela pessoa que talvez não quer, no primeiro momento, deixar o local, isso vai facilitar bastante, né? Com certeza, assim, uma observação muito importante que você fez, Galton. O judiciário hoje tem muda de face, eu acho, muda de postura, chegando mais perto das pessoas, e essa é a proposta da mediação. Então, que todos estejam no mesmo nível, não tem essa relação hierarquizada, né? E muitas pessoas têm medo ainda da justiça, têm medo de ir ao fórum. Então, todos os dias eu recebo pessoas, eu vou ser presa na audiência, vai acontecer alguma coisa comigo? Então, assim, essa aproximação é muito importante e isso muda, né, a cara do judiciário. Ok, Luciana Sorrentino, mais uma vez obrigada pela participação conosco, doutora. Obrigada, eu que agradeço. E o Anuário da Justiça Federal 2019 foi lançado nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça. A publicação traz o perfil dos magistrados e dados estatísticos que mostram o desempenho dos tribunais federais do país. Mais que um resumo das decisões, o Anuário da Justiça Federal é um raio-x do judiciário brasileiro. Operadores do direito e a sociedade como um todo têm à disposição uma publicação completa sobre os acontecimentos de cada ano nos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores. Esse anuário, ele todo ano mostra os principais julgamentos, os perfis dos magistrados, como têm sido as decisões, o número de decisões, quantidade e qualidade. E isso mostra o quanto o judiciário vem trabalhando no nosso país. Nós temos, a partir do anuário, uma fonte de pesquisa riquíssima para todos os advogados e advogadas brasileiros. É uma publicação especializada, técnica, de grande valor para os que lidam com o direito e também para o público em geral, porque confere uma radiografia muito perfeita acerca do funcionamento do judiciário brasileiro. Essas publicações, elas são muito importantes porque elas fazem uma síntese do pensamento médio dos principais tribunais do Brasil. E, além disso, permitem uma visão dos magistrados que atuam nesses tribunais. Esta é a 7ª edição do anuário. Nela estão os perfis de todos os 138 desembargadores federais e das 45 turmas em que atuam. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal também fazem parte do conteúdo da publicação. Uma novidade neste ano é a versão em inglês. É uma referência para todos aqueles que querem se informar sobre o judiciário brasileiro, tanto os estudiosos brasileiros, que são muitos, como também os estrangeiros que se dedicam a se informar sobre a nossa justiça. Para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, o Anuário da Justiça Federal amplia a transparência sobre os magistrados e suas decisões. A sociedade brasileira precisa saber quem é quem, como julgam os juízes de todas as cortes, em especial das cortes superiores, do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o anuário faz com que os juízes, principalmente os juízes das cortes superiores, sejam conhecidos. Isso colabora e aumenta a transparência. E foi lançado nesta manhã o Planalto Legis, um aplicativo para celular com as leis, medidas provisórias e decretos em vigor no país. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, participaram da cerimônia de lançamento. O aplicativo Planalto Legis vai reunir os atos normativos em um único sistema. A ideia do governo federal é facilitar a consulta, hoje feita somente pelo site do Palácio do Planalto. Por dia, a página tem até 1 milhão de acessos. Esse aplicativo, senhor presidente, ele pega essa base de dados e coloca na palma da mão de todos,
Você não vai precisar mais acessar um site para que você tenha acesso à base de dados da legislação do governo federal. Basta o aplicativo para que você tenha acesso online de toda a legislação federal. Com o aplicativo, em poucos segundos, os usuários de smartphones vão poder acessar as informações. Serviço público de consolidar e dar conhecimento da legislação vigente, da legislação revogada à população brasileira, não está assim disponível em todos os países do mundo. Mas o Brasil notabiliza-se por fazer este trabalho de consolidação e de atualização da legislação e oferece esse serviço gratuitamente à população. O presidente do STF e do CNJ relembrou os avanços nas formas de pesquisa de atos normativos e a importância da nova ferramenta disponibilizada a toda a população. Devemos cumprimentar esse belíssimo trabalho que, com certeza, quem conhece da área sabe que é um trabalho e um esforço hercúleo e que trará significância enorme na desburocratização do país. A primeira palavra é transparência. A segunda é simplificação, a qual se sequencia a ideia da segurança jurídica. Não é? E transparência porque estamos cumprindo um preceito constitucional que estabelece que todos têm direito a acessar todos os atos de governo. E de uma maneira, volto à segunda palavra, simplificada. O aplicativo começa a funcionar a partir de amanhã e as atualizações vão ser feitas diariamente. O sistema vai ficar disponível de forma gratuita nos principais sistemas operacionais de celulares. E a seguir, você tem algum bicho de estimação? Fica de olho nele, porque tem aumentado o número de processos judiciais envolvendo danos causados por animais. Escolher ter um animal tem uma série de alegrias, tal, mas tem um conjunto de obrigações também que a gente tem que cumprir. O brasileiro gosta de um animal de estimação, né? São 132 milhões de bichos. Mas além de dar atenção e oferecer os cuidados que eles merecem, os donos precisam estar atentos às regras que promovem a segurança de todas as pessoas. Caso contrário, podem até responder judicialmente por eventuais danos provocados pelos animais. Nem sempre eles são dóceis. Alguns são agitados e fazem cara feia para quem passa na rua. Mesmo assim, para os donos, muitas vezes o animal de estimação é o xodó da família. Luiz Felipe trata a Maia com todo amor e carinho. Garante que a labradora não ataca ninguém. Mas como a cachorra é de grande porte, ele não abre mão do uso da coleira. Sem a coleira, quando eu vou em algum lugar que é muito vazio, um descampado, que não tem ninguém, aí eu tiro a coleira. Mas em locais que tem bastante gente, eu procuro andar sempre com a coleira. Exatamente porque eu sei que tem pessoas que tem medo. Nos últimos anos, tem aumentado o número de ações judiciais envolvendo danos causados por animais. Nesses casos, o Código Civil é claro. Se o bicho de estimação, seja um gato ou um cachorro, atacar alguém ou destruir algo de outra pessoa, o dono deverá ressarcir o prejuízo. Por isso, antes de ter um pet, é preciso ter alguns cuidados. Joyce sabe bem o que é ter um animal de estimação que dá prejuízo. A pequena Pipoca roeu vários chinelos da sogra dela. Ainda bem que o problema foi resolvido com uma simples conversa em família. Ela falava, Joyce, ela acabou de comer mais um chinelo meu, mais um chinelo. E toda hora era mais um chinelo e ela chateada, fui lá, dei outro para ela. E hoje ela ama a Pipoca, deixa subir na cama, faz o que quer. Mas também parou de roer chinelo porque acho que foi uma fase. Para promover mais segurança e evitar problemas entre os donos de animais e terceiros, unidades da federação definem leis específicas. No Distrito Federal, por exemplo, cães de grande porte de raças destinadas à guarda ou ataque devem usar focinheira quando estiverem em locais públicos. Como aqui tem crianças, patins, bicicleta, até outros cachorros que já vi muitos cachorros soltos aqui sem focinheira, para não dar esse problema, tanto pela raça, que o pessoal tem preconceito, e para não dar dor de cabeça, né? Outra lei do DF determina que o dono ou quem estiver conduzindo o animal em calçadas, ruas, praças, parques e jardins é obrigado a recolher os dejetos dos pets. Por isso, o Andrei tem sempre um saquinho de lixo na mão. Escolher ter um animal é
tem uma série de alegrias e tal, mas tem um conjunto de obrigações também que a gente tem que cumprir. De vacinar, de cuidar da saúde deles, de cuidar, quando sai para passear, de que a sujeira que ele faz não fique para os outros. O Brasil tem 132 milhões de animais de estimação, segundo a última pesquisa do IBGE. Ao decidir ter um pet, se deve levar em consideração que, além de rações e vacinas, o dono tem que evitar aborrecimentos, prejuízos e, claro, ataques a terceiros. Tanto nossa Constituição Federal quanto o nosso Código Civil, de uma maneira geral, interpretam os animais como bens, como propriedades. Nesse sentido, a responsabilidade será objetiva do tutor daquele animal. Ele será obrigado a indenizar aquele que sofreu o dano. 2 livros foram lançados no Supremo Tribunal Federal. Os temas são bem diferentes: incentivos fiscais à exportação e direito financeiro. A obra Incentivos Fiscais às Exportações foi escrita por Lucas Bevilacqua, procurador de Goiás e doutor em Direito Econômico pela USP. O autor explica um dos motivos que deixa o Brasil pouco competitivo no mercado internacional. O Brasil, embora preveja expressamente a imunidade tributária nas exportações, não cumpre fielmente com o princípio do país do destino. Há uma série de resíduos tributários na cadeia produtiva exportadora que terminam por trazer descompetitividade do país no cenário internacional. O outro livro, Orçamento Republicano e Liberdade Igual, analisa as leis que regulam a arrecadação, o gasto, as renúncias fiscais e o endividamento público no país. A obra é do advogado e professor de Direito Financeiro da USP, Fernando Facuri Scaff. A lógica exposta no livro é de uma demonstração de como o orçamento pode ser um instrumento de ampliação de direitos fundamentais, sejam os direitos vinculados à isonomia, sejam os direitos vinculados à liberdade. Os 2 livros foram lançados na biblioteca do STF e contou com a participação da maioria dos ministros. E a gente fica por aqui. Outras informações no Jornal da Justiça, segunda edição, 18h30. Obrigado pela companhia e uma boa tarde para você. E daqui a pouco tem sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde para você. Até amanhã.